Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 47, que diz assim a palavra de Deus. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Aqui se trata do cego Bartimeu, um homem que tinha algumas dificuldades, mas uma delas, o texto é bem claro em dizer que ele era cego. E por ele ser cego, ele tinha algumas impossibilidades na sua vida, não é? De assim ver o rosto de seu pai, que o texto menciona, de ver o dia, a claridade, de ver algumas coisas que aquele que tem a visão não pode. A segunda dificuldade desse cego era ele pedir esmola. Então veja, tinha algumas dificuldades na vida deste homem, irmãos, que impossibilitava dele de viver uma vida feliz. Porque um homem com estas características que Bartimeu vivia, irmãos, dificilmente ele vive uma vida alegre, uma vida feliz, não é? Primeiro porque ele era cego, o texto fala que ele era cego e também pedia esmola e estava na beira do caminho. Mas só que em vez de soar em seus ouvidos, irmãos, que naquele momento, naquele lugar, na cidade de Jericó, Jesus se deslocando para a cidade de Jerusalém, ele vai ouvir que Jesus está passando naquele momento, não é? Mas Jesus o Nazareno. E Bartimeu, ele começa a gritar, começa a clamar, e aquela grande multidão, alguns daquela grande multidão que vinha com Jesus, queriam calar a sua voz. Aquela multidão que o Senhor vinha arrastando, irmãos, alguns deles mandaram com que ele ficasse calado. Mas quanto mais o povo mandava ele se calar, mais ele clamava mais alto, aleluia, perseverando, chamando: Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então veja, aquela passagem de Jesus naquele lugar é a última passagem, irmãos. Então ele não perdeu a sua oportunidade de clamar ao Senhor com todas as suas dificuldades, com a sua cegueira, não é? Por ser mendigo, por estar ali na beira do caminho, rejeitado por muitos, sofrendo, padecendo, mas ele ouviu que Jesus estava passando naquele lugar. Isso foi a melhor notícia que aquele homem poderia ouvir naquela situação. Então veja que o texto ele fala que ele clamava cada vez mais alto. Bartimeu, cego, mas não perdeu a visão, irmãos. Muitos que iam com Jesus naquele momento, ele enxergava, mas não tinham a visão de quem realmente Jesus era. Por quê? Porque possivelmente, se eles entendessem realmente quem Jesus era, no mínimo, ele implorava para Jesus fazer um milagre na vida do cego. No mínimo, irmãos. O único naquele lugar que não enxergava, mas, né, permanecia com a visão, era Bartimeu. E qual era a visão que ele tinha? A visão de que Jesus era a cura dele. A visão de que Jesus era que podia mudar o cenário dele. A visão de que Jesus era a oportunidade da mudança da sua vida. Ele teve a visão de que Jesus era filho de Davi, irmãos.
Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitas pessoas queriam repreender, parar, ele continuou clamando. E sabe o que isso significa? Quanto mais você continuar, perseverar clamando, não olhando para as dificuldades, nem para as multidões que querem te parar, sabe o que acontece no automático? Você chama a atenção de Jesus. Veja que Jesus, ele não atenta para, irmãos, aqueles que querem te parar. Mas Jesus atenta para aquele que quer perseverar e persistir sem olhar as dificuldades. Veja que o cego, ele tinha todo o propósito para viver uma vida ali, né, maldizente. Eu já sou cego mesmo. Além de cego, sou mendigo mesmo. Não é? Então, não importa se Jesus ia passar aqui ou não, ele podia viver uma vida dessa, não. Mas ele ouviu que Jesus era, irmãos, a solução para os seus problemas. Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus cura? Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus transforma, que Jesus é a solução para o teu problema? Quantas vezes você já ouviu falar que Ele pode mudar o cenário, que Ele pode mudar o rumo da minha e da tua vida? Quantas vezes você já ouviu falar que Ele ainda abre visão na atualidade? Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus não atenta para palavras ao contrário? Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus, irmãos, é a oportunidade da tua mudança? Quantas vezes você já ouviu? Não é? Então siga o exemplo de Bartimeu, o homem cuja Bíblia diz que era cego, que era mendigo, estava à beira do caminho, mendigando. Mas o homem que chamou a atenção de Jesus pelo seu clamor e a sua fé. Você tem clamado a Jesus em meio às dificuldades? Veja que um homem que tinha tudo, irmãos, para viver se maldizendo. A Bíblia é clara em dizer nesse texto, ele mesmo vai mencionar e falar, quando ele chama a atenção de Jesus, Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Veja, irmãos, pelo clamor, pela fé, pela persistência, pelo ouvir, pela certeza que a mudança estava naquele momento, chama a atenção daquele que pode mudar. E Jesus pergunta a ele para a multidão e diz para aqueles que tentaram parar: chamai-o. E ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aí ele disse para ele assim: Senhor, eu só quero que o Senhor faça que eu torne a ver. Aí Jesus disse para ele assim: a tua fé te salvou. Oh, glória! Oh, glória! Jesus é a solução para o meu e o teu problema, irmãos. Tenha certeza disso. Mas o mais lindo que eu acho nesse texto é que quando Jesus pergunta a ele: o que quer que eu te faça? Ele: que eu torne a ver. Em seguida, irmãos, a Bíblia diz que ele virou um seguidor de Jesus. Ele seguiu Jesus, ele foi atrás de Jesus, ele continuou, aleluia, seguindo aquele que abriu os olhos dele, irmão, que fez um milagre. A solução para o teu problema é estar em Jesus, irmãos. Seja perseverante que nem Bartimeu. Tenha a certeza que Jesus é a solução para o teu problema. Persevere que nem ele. E quanto mais você achar dificuldades de clamar, grite mais alto. Ore mais. Persista mais. Sabe por quê? Porque quem clama e quem grita por Jesus chama a atenção dele vez ou outra. A multidão era grande, irmãos. Então, possivelmente, Jesus estava andando
E o povo cala a boca, cego. E Jesus ficando mais distante dele, e o povo cala a boca. E Jesus andando, cala a boca. E Jesus andando, cala a boca. E Jesus andando, cala a boca. Mas a fé daquele homem fez com que Jesus parasse e lhe desse atenção. E mudasse a história da vida dele, irmãos. Mas, irmão, o senhor não sabe quanto tempo eu estou clamando, continue. O senhor não sabe quanto tempo eu estou gritando, continue. O senhor não sabe as barreiras que eu estou enfrentando. Não era maior do que a de Bartimeu, não. Porque possivelmente, pastor, aquele que tirou a visão do cego estava batendo palma, dizendo assim, ele agora vai morrer na beira do caminho. Ele agora vai morrer mendigando, ele agora vai morrer desse jeito aí, ó. Do jeito que eu deixei ele ceguinho. Mas o Senhor chegou para mudar a história de Bartimeu, irmãos. O Senhor não passou em Jericó em vão, não, irmãos. O Senhor podia ir por outros viés, mas ele entrou em Jericó porque tinha uma pessoa lá para ele mudar a história. E não é diferente na minha e na tua vida. Jesus chegou na tua vida, chegou na tua casa, chegou no teu ministério, chegou na tua vida espiritual, foi nos lugares mais remotos do inferno para te tirar, te transportou do reino das trevas para o reino do seu amor, não para você ficar na beira do caminho, mas que eu persistisse em seguir a Jesus, porque Ele está abrindo a tua visão. Não é assim? O mais lindo é que quando Bartimeu olha para Jesus, ele diz, agora eu vou te seguir. E ele vai atrás com a multidão, irmãos, e vai seguindo Jesus. Não foi em vão, irmãos, que você chegou até aqui. Não é em vão que Jesus te resgatou, não. Jesus, irmãos, te resgatou para você segui-lo. Não é? O milagre de Jesus é lindo na vida do cego, mas o mais lindo é quando ele reconhece e olha para Jesus e diz assim, agora ninguém vai me apartar mais de ti, eu vou contigo, oh glória. A cegueira não apartou Bartimeu de Jesus. As dificuldades de pedir esmola não afastou ele de Jesus. A multidão gritando não parou e não afastou Bartimeu de Jesus. E a pergunta é, o que é que está tirando você de perto de Jesus? Não é? O que é, irmãos? Um homem que não podia ver a face do seu pai, não podia ver o sol brilhar, não podia ver a face das pessoas, só podia sentir as moedas caindo na caneca, né? Ouvir, né? Mas o que ele ouviu mudou a sua história. Jesus vem aí. Jesus vem aí. Jesus vem aí, ele disse, eu não perco a oportunidade, eu vou clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Clama, irmão, por misericórdia. Clama, igreja, por misericórdia, porque só clamando por misericórdia é que a gente chama a atenção dele, porque as suas misericórdias duram para sempre. Oh, glória. Aleluia. E aqui, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.